aí, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe todo o nosso conteúdo com os seus amigos e redes sociais. Bora trabalhar, pessoal, vem cá comigo. Na reação de combustão, tá? Galera, quando eu tenho uma reação de combustão, quando eu falo de termoquímica, tá legal? Toda reação de combustão vai estar presente o quê? Diante do gás oxigênio, produzindo gás carbônico e vapor de água. E nessa reação de combustão, tá, vai haver o quê? Liberação de energia. Essa liberação de energia é em forma de calor. E quando eu tenho uma reação que libera energia em forma de calor, lá na termoquímica nós estaremos falando o quê? De reação exotérmica, porque vai haver o quê? Liberação de energia. Tá legal? Bora ler novamente esse problema. Então eu tenho qual a massa de CO2, então ele quer o quê? O gás carbônico, tá? E veja bem que a unidade vai ser massa, e essa massa em gramas. Então, CO2, ele está pedindo o quê? Massa em gramas, tá? Que será formada após a reação com 2 gramas de C2H4 e 6 gramas de gás oxigênio. Mas como assim, prof? Ele quer saber a massa de CO2, mas ele me dá o quê? A massa de 2 substâncias. Isso aí. Quando ele tiver dado no problema a massa de 2 outras substâncias, nós estamos tratando aqui de um problema de estequiometria relativo a reagente limitante e reagente em excesso. Se você nos acompanha aqui, sabe que o reagente limitante é aquele que limita a reação, ou seja, quando ele é totalmente consumido, a reação para. Por quê? Porque os reagentes serão totalmente consumidos e vai haver o quê? A produção, a formação de novos produtos. Então aqui nesse problema, um desses 2 reagentes, tá legal? Será o reagente limitante. Quando parar toda a sua massa for consumida, vai haver o quê? A formação do gás carbônico. Para isso, galera, nós temos várias formas de saber quem é o reagente limitante e o reagente em excesso. Pensando lá na sua prova do Enem, ao qual você tem pouco tempo, vamos fazer da seguinte forma. Veja que no problema já foi me dado o quê? As massas molares, tanto do C2H4, quanto do O2 e quanto do CO2. Mas veja bem, essas massas são relativas ao quê? A 1 mol. Já aqui eu tenho 1 mol de C2H4, 3 mols de O2 e 2 mols de CO2, tá legal? E mais 2 mols do vapor de água, mas eu não vou colocar aqui porque o problema não nos informa e não pede qualquer coisa relativa ao vapor de água. Então eu sei que 1 mol de C2H4, qual é a massa? 28 gramas. Eu sei que 1 mol de gás oxigênio vale o quê? Aqui no caso, galera, é 32, porque a massa de cada oxigênio é 16 gramas. Como eu tenho em 1 mol de gás oxigênio 2 oxigênios, então 16 vezes 2, 32 gramas. Mas eu tenho o quê? 3 vezes 32 e 2 mols de CO2 é o quê? 2 vezes, e eu sei que em cada mol de CO2 eu tenho o quê? 44 gramas. Então é 2 vezes 44 gramas. Tá? Eu sei que aqui, no caso de 3 vezes 32, vou colocar aqui direto, que vai me dar o total o quê? De 96 gramas. Tá? Então, aqui eu vou ter 96 gramas em 3 mols de gás oxigênio e aqui 2 mols de gás carbônico. Eu vou ter no total o quê?
88 gramas. Tá legal? Agora vamos ver o que o problema nos fornece. Até agora nós trabalhamos o quê? Com o que a reação nos dá. Com a reação o quê? Balanceada. Agora o problema nos dá o quê? 2 gramas de C2H4. Então tem 2 gramas aqui e 6 gramas de O2. Tá? Em vez de você fazer, por exemplo, você tem duas formas. A primeira, eu saber qual é a massa de gás oxigênio. Então eu vou colocar todos esses dados em um X, tá? E depois eu coloco o outro X aqui, ó, no C2H4. Tá? Para eu saber qual é o reagente limitante e o reagente em excesso. Mas pensando numa forma mais rápida, eu vou o quê? Vou multiplicar em cruz, tá bom? Então eu sei que 96 vezes 2 me dá o resultado de 192 gramas, certo? 28 vezes 6 me dá o total o quê? De 188 gramas. Agora veja bem esses dois resultados. Eu tenho 192 e 168 gramas. Eu te pergunto, galera, qual a menor massa? 192 ou 168? A menor massa vai ser o quê? 168 gramas. Esses 168 gramas, que é a minha menor massa, ele está embaixo de que substância? Aqui, ó. Ele está embaixo do gás oxigênio. Então, o meu reagente limitante vai ser o quê? O gás oxigênio. Por quê, galera? Quando essa menor massa, aqui, hipoteticamente falando, de 168 gramas, for totalmente consumida, a reação para, tá legal? E vai haver o que? A formação do CO2. Então agora eu já sei que o reagente limitante é o gás oxigênio, então eu posso voltar ao meu problema e saber o que? Qual é a massa de CO2 formada, porque vai ser a relação entre o reagente limitante e o produto formado. Então eu sei que eu tenho todos esses dados. O meu dado de 96 gramas é relativo ao quê? O que a reação me dá de 3 mols de gás oxigênio. 88 gramas é o que a reação me dá, que é o quê? 2 mols do CO2. 6 gramas de O2 é o que o problema me dá. Através de 6 gramas é que eu quero saber o quê? A minha incógnita X, que é a massa de CO2 formada. Então aqui eu vou botar os X gramas. Feito isso, é só eu multiplicar em cruz, que vai ficar X é igual a 88 vezes 6, vai me dar resultado de 528. Dividido por 96, X vai ser o quê? 5,5 gramas de CO2. E como é uma reação de combustão, a minha reação vai ser o quê? Exotérmica, liberando energia. Beleza, galera? Se você tem alguma dúvida relativa a qualquer tópico da química, não se acanhe, já mande aqui para o nosso canal, que nós vamos sanar a sua dúvida. E não se esqueça também de dar o seu like, se inscrever e espalhar o nosso canal para geral, porque aqui no canal do Professor Flávio, Brabão da Química e da Biologia, tem conteúdo massa e pesadão para você aprender de vez essa linda matéria que é a química. Tchau, galera! Um excelente dia para todos vocês.